Fala, meus amigos, estamos começando aqui o terceiro vídeo de hoje, tá? E nesse terceiro vídeo eu vou trazer para vocês um complemento aqui da reflexão que eu fiz há 2 dias, quando eu fiz o vídeo falando sobre o professor Girafales e sobre a questão do futuro da humanidade, sobre a questão da pós-modernidade e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí para poder complementar, porque o que acontece, né? No final do vídeo, né, já estava próximo do final ali, faltavam 3 minutos mais ou menos. E aí eu acabei lendo muito rápido aqui um trecho que eu acho que dá para fazer mais alguns apontamentos e deixar alguns exemplos aqui para vocês também, para ficar mais bem explicado ali a questão daquele vídeo lá, tá? Então, enfim, antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato, furar o bloqueio desses bandidos aqui e a gente tenta conversar a respeito para poder, enfim, falar sobre o livro aí, tá? E também estou aqui em negociações com a editora para publicar o meu primeiro romance já em setembro, tá? Se esses bandidos não sabotarem, eu publico aqui o livro até setembro e a gente aí de repente conversa aqui a respeito. E eu vou continuar tentando aqui expor o livro, tentar encontrar com meus amigos aqui, recuperar as coisas que esses animaizinhos têm destruído nos últimos anos, para poder, enfim, seguir minha vida aí longe desse baixo nível, dessa gente pequena, medíocre, desses criminosos asquerosos que estão me trazendo todo tipo de problema nos últimos anos aí, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. É sempre isso aqui, né? Uma perda de tempo aqui falando desses animais todo vídeo, porque, enfim, é uma gentalha que não me deixou em paz ainda, continua cometendo crime aqui todo dia. Eu tenho que ficar aqui, enfim, né, desabafando o lixo, o asco de estar aturando isso aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou repetir o trecho do professor Girafales rapidamente para vocês, tá? Para a gente poder finalizar essa reflexão, tá? O professor Girafales diz o seguinte lá na aula, né? Ele está dando uma aula ali para a galera do Chaves e tal, o Nhonho, a Chiquinha, o Kiko e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, ó, o que acontece é que o mundo ainda não está preparado para conviver sem fronteiras, né? Entretanto, nós devemos fazer a nossa parte com honra, com trabalho, com respeito ao próximo, e eu lhes asseguro que um dia serão derrubadas todas as fronteiras para que possamos viver como que somos, como irmãos. E a gente refletiu uma série de coisas no vídeo passado, né? E vamos tentar fazer mais algumas reflexões hoje, tá? Primeiro, ainda no texto dele, tá? Faltou dizer algumas coisas aqui. Por exemplo, né? Que essa ideia de sem fronteiras, provavelmente ele está se referindo, como a maioria das pessoas que fala sobre isso, né? Quando não são perversinhos, que gostam de ficar hackeando o sistema dos outros e, portanto, né, não respeitam as fronteiras de nada, na verdade. Só não fazem pessoalmente porque são covardes, né? Mas enfim, ficam escondidinhos no hackeamento, vomitando ódio na vida dos outros. Mas geralmente as pessoas, quando falam disso, se referem às fronteiras territoriais, né? As fronteiras dos países e tudo mais. E, bom, o fato é que essa expressão, sem um contexto, sem um desenvolvimento mais amplo, sem uma especificação mais ampla, acaba dando margem para um monte de bizarrice que a gente vê aí. Inclusive os movimentos neocoloniais, por exemplo, e neoimperialistas, né, dos Estados Unidos e tudo mais, que, enfim, não respeitam as fronteiras alheias, invadem mesmo e colocam bases militares sem negociar, e, enfim, né, e é esse comportamento aí do protagonismo nocivo, né, que é o que eu tenho ponderado aqui nos vídeos do canal, tá? Além disso, ele fala da questão do respeito ao próximo, que na verdade é uma fronteira, como eu já ponderei no vídeo passado, né, quando eu falei disso aqui, tá? E aí eu queria acrescentar também um último ponto aqui na fala dele, para depois a gente passar para aquele trecho final, né, do meu vídeo passado, de anteontem, tá? Que é o seguinte, quando ele fala no final, ele diz que eu lhes asseguro que um dia serão derrubadas todas as fronteiras para que possamos viver como que somos, como irmãos. É interessante pensar nessa metáfora do irmãos, né, por uma série de motivos. Primeiro, porque nem sempre o irmão biológico, né, é uma boa companhia, né? Isso não é uma regra, né? Isso tem várias e várias exceções. Você pode dar sorte de ter irmãos bacanas, com os quais você convive bem ali, e outros não. Em outras ocasiões você, enfim, às vezes tem irmãos que a relação não é boa e tudo mais. Muitas vezes a relação é melhor com um amigo do que com um irmão, né? Às vezes o amigo é um irmão, mais irmão do que o seu irmão, né? Então essa metáfora do irmão, ela tem que ser pensada também. Por quê, né? Primeiro porque muitas vezes, nem sempre, né, quem chama o outro de irmão está ali entendendo o outro de uma maneira respeitosa, de uma maneira ampla, tudo depende da sua experiência, né?
e da forma como você reflete a sua experiência. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a palavra irmão, ela também tem uma conotação muito religiosa, né? A gente falou da religião aqui num dos vídeos de hoje, né? E a gente sabe bem, quando a gente estuda de maneira profunda as coisas, a gente sabe bem o que representa essa ideia de irmão para os religiosos, né? Irmão, geralmente, é aquele que eles conseguiram catequizar, certo? Então, o irmão, eles começam a chamar você de irmão porque eles querem te catequizar. Então, nesse contexto, também há que se ponderar aí o quanto que muitas vezes certas nações com esse viés de protagonismo nocivo não acabam querendo catequizar as outras nações via, enfim, né, via força, via, bom, enfim, né, poderio militar e etc e tal, tá? Ou muitas vezes embargos econômicos, como é o caso que os Estados Unidos faz o tempo todo, né? Imagine, por exemplo, se a Rússia quisesse fazer um embargo econômico lá contra a Ucrânia, como os Estados Unidos faz com Cuba aqui, né? Enfim, né, isso aí ia ter crítica de todo lado, porque os Estados Unidos acham que são os donos do mundo, né? Então, enfim. E aí, pessoal, vamos partir então para a fala, né, que eu ponderei no final do vídeo e que eu acho interessante dar alguns exemplos aqui, especificar alguns detalhes daquela fala, porque ficou muito rápido, né? Foram 3 minutinhos no final e eu queria acrescentar mais alguns detalhes aqui, tá? Então, vamos lá. Eu digo o seguinte, né, naquele texto que eu li lá no final, eu vou repetir, mas com mais calma aqui, ponderando algumas diferenças aqui para vocês. A gente falou então no vídeo passado que as teorias pós-modernas são muito a base desse pensamento da quebra de fronteiras, que é o que está na fala do professor Girafales, né? Então é o seguinte, as teorias pós-modernas, só que elas tendem a negar o local, né? Então elas leem e elas formulam e elas sugerem essa questão das quebras de fronteiras a partir de uma perspectiva que começa aos pouquinhos a ignorar o local, né? Então eu citei aqui para vocês alguns exemplos, tá? Por exemplo, né, a ideia de modernidade líquida do Bauman é um exemplo de teoria da quebra das fronteiras que começa a ignorar o local. E aí começa a dizer que acabou o Estado-nação e, portanto, acabou o local e etc e tal, tá? Isso é um excesso, é uma tendência, que é uma tendência meio que refletida ali, né? Foram na onda da globalização e começaram a ignorar uma série de questões importantes, por exemplo, né, as questões ligadas à importância do local. Outro que também cai nesse excesso, né, para não dizer um erro, cai nesse excesso, né, nesse otimismo exagerado da época, é o Peter Sloterdijk nesse livro aqui, No Mesmo Barco. O livro não é só isso, tem outras coisas interessantes aqui que ele pondera, mas ele afirma que, enfim, ninguém mais se define por pátria, por solo. Quer dizer, isso é um exagero nítido, né? Exagero nítido. Enfim, o que mais aqui? E também já falei do Agamben, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, também outro livro que também fala disso é esse aqui, né? O do Stuart Hall, tá? Já lemos aqui um trecho dele. E tem o livro do Agamben, né? Tem o livro do Agamben, deixa eu ver se eu acho aqui o livro do Agamben para compartilhar com vocês, está aqui, né? Então o Agamben também, de certa forma, faz uma formulação aqui, tá? Em 2 textos desse livro aqui, num deles ele sugere enfim, né, e pondera que todos os povos, no limite, são ciganos, né? E aí isso está baseado numa perspectiva pós-moderna, e ao mesmo tempo ali, né, conectada com essa ideia de que as fronteiras não existem, que são apenas uma invenção e que não faz muito sentido sustentar isso, que o futuro vai ser sem fronteiras, etc. e tal. E aí ele sugere essa questão do cigano. Existe uma parte de verdade nisso, porque de fato todos nós somos mesclas, né? O Brasil é uma mescla evidente entre os portugueses, os negros e os indígenas, e outras culturas que estão aqui, que são os imigrantes, etc. e tal, mas isso é muito mais amplo até na genética, né? A genética já tem feito aí, enfim, pesquisas, e a gente carrega às vezes um material genético de povos que a gente nem imagina, né? Então, enfim, na parte da cultura isso é muito mais amplo, com a internet isso se torna ainda mais amplo, né? Porque a gente está o tempo todo ali assimilando elementos culturais de países que a gente às vezes nunca visitou, né?
Então, quer dizer, existe uma parte de verdade nisso aqui, nessa ideia de que todos nós somos ciganos, e só que existe um problema nisso, que é cair nessa ideia de que, então o local acabou, né? E aí você começa a ficar um cosmopolita ingênuo, né? Seja rico ou seja pobre, né? Você vai acabar virando um cosmopolita ingênuo. E aí tem um outro texto dele aqui que ele fala sobre a questão dos refugiados, e que é mais ou menos um deslocamento, ou seja, um desenvolvimento a mais, né, nessa ideia dos ciganos. Quer dizer, se todos nós somos ciganos, a estética do futuro é ser sempre um refugiado, ou seja, não estar nunca em casa, né, estar sempre em movimento e tudo mais. Isso também tem uma parte de verdade, de riqueza, de amplitude, etc. e tal, mas também tem um quê de ingenuidade, que a gente acaba esquecendo o local, certo? E em casos como o do Brasil, né, somos um país periférico, com uma história curta, uma história de república mais curta ainda, golpes e mais golpes, e um monte de coisa aqui dentro que a gente ainda não refletiu. A gente começar a brincar de cosmopolita sem pensar, sem resolver, sem refletir ou minimamente elaborar questões históricas importantes que a gente tem aqui, a gente vai continuar de garoto aí no jogo do mundo, e não vai inclusive, a gente não vai se conhecer melhor como país, tá? Então, esse é um ponto. Tá? Então, as teorias pós-modernas tendem a negar o local. Contra isso, a sugestão que eu hoje desenho é uma sugestão ponderada aqui pelo Mia Couto, nesse livro aqui, que é o E se Obama Fosse Africano, tá? Tá na página 24 aqui a frase dele, muito bacana, que ele diz o seguinte aqui, né? O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. E aí ele finaliza: de um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. A diferença desse discurso do Mia Couto para o discurso do Bauman, do Sloterdijk e do Agamben é a de que ele diz que advoga um homem plural, mas ele dá nome a esse plural. E um nome, quando ele dá esse nome para o homem plural dele, ele está ponderando tanto o global quanto o local. E, portanto, tanto o idioma que cria raiz e lugar, quanto o idioma que nos faça ser asa e viagem. Diferente dos outros autores que estão ali muito mais na asa do que na raiz. Já esqueceram a raiz, né? Então, por isso aqui é um deslocamento e é uma dialética importante a essas tendências ingênuas, né, e otimistas demais com a globalização, com o cosmopolitismo, etc. e tal. A gente acaba esquecendo o local, né? Tá aqui o livro do Mia Couto. No caso do Brasil, também já falei disso aí em outros vídeos, né? Esse esquecimento do local, ele se dá de duas maneiras básicas ali, né? Ou ele se dá de uma forma, enfim, né, radicalmente esse primeiro grupo, ele passa a ignorar de fato o local por uma questão mesmo de desinteresse e de desidentificação, né? Não estou nem aí para o Brasil é uma porcaria mesmo, e o negócio é ser cidadão do mundo, né? Isso é uma ignorância, enfim, né? Agora, isso pode ser uma ignorância por escolha, né? Agora, existe um outro viés disso aí, que é o viés do ressentimento. Invariavelmente, essas duas posições se mesclam, né? De que ressentimento eu estou falando? Invariavelmente, essas pessoas, né, no Brasil que se desconectam do local, elas acabam se vinculando ao ideário dos Estados Unidos e começam a se vender como cidadãos do mundo, ou então até europeus, né, em alguma medida ali, mas a partir de uma via que é uma via ressentida com Portugal, sem a elaboração reflexiva da recuperação da memória, da reflexão das nossas identificações de base e etc. e tal, tá? E nesse local aí, nesse vazio e nessa negação, né, nessa estética negativa, que no caso da direita brasileira atual, a reflexividade negativa da direita verbaliza isso e manifesta isso de maneira evidente. Mas, enfim, o que preenche, né, essa lógica negativa? Uma certa identificação com os Estados Unidos, mas uma identificação, como eu já ponderei aqui em alguns vídeos, que não tem retorno. Os estadunidenses não nos veem como irmãos, para ponderar aí uma
né, a fala do professor Girafales, e ao mesmo tempo também não nos veem como iguais no sentido do poder, muito pelo contrário, eles acham que isso aqui é o quintal deles. Então essa substituição pobre de reflexão, sem maiores elaborações, que essa parcela dos brasileiros, geralmente de direita, fazem com os Estados Unidos, usando os Estados Unidos para substituir Portugal, acaba gerando digamos assim, algo que é uma certa... a negação do Brasil passa a ser mais forte ainda quando os Estados Unidos substituem Portugal, né? Então, quer dizer, o que sobra dessa substituição de Portugal pelos Estados Unidos, na reflexão, uma reflexão primária que a gente deveria fazer sobre o Brasil, é um ressentimento violento com o Brasil. Por quê? Porque a gente fica buscando reconhecimento dos Estados Unidos, eles não dão esse reconhecimento para a gente, e a gente olha para cá para dentro e também não vê isso, né? Mas não escapa de continuar tentando se conectar com isso aí. Então é um negócio que é isso que alimenta, em parte, né? Uma parte talvez significativa do ódio que uma parcela da população brasileira tem pelo próprio país, vem daí, né? Vem dessa ausência de identificação, né, dessa ausência de retorno que os Estados Unidos, né, enfim, não dão para a gente. E quando essas pessoas olham de volta para cá e veem, né, aquilo que é o resultante dessa negação, a coisa fica ainda mais pesada, né? Então é importante pensar isso aí, porque isso acaba sendo uma espécie de desidentificação, ou seja, né, o local começa também a se perder nessa mesma lógica do cosmopolitismo ingênuo, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, contra isso, o mea culpa, porque ele está ponderando esses dois detalhes aí, né? O local, a raiz, e a asa, o cosmopolita, né? O cosmopolitismo, o nacional cosmopolitismo, que é a maneira como eu tenho chamado isso aqui, tá? Então, tudo isso aí é o quê, né? O mea culpa, isso que ele está sugerindo, é, de certa forma, tá? A heteronomia do Fernando Pessoa, que o Alain Badiou chama atenção aqui de maneira brilhante, tá? Num texto muito legal aqui, tá? Quer dizer, nós somos todos heteronomias, portanto temos aspectos do local, aspectos do global, aspectos do cosmopolita, aspectos da raiz, da asa e tal, certo? Mas ele está chamando atenção para essa heteronomia do Pessoa, enquanto ela está sendo lida ali pelo Badiou, mas sem a ingenuidade de ignorar duas coisas fundamentais. Então, que na cabeça dos defensores do hibridismo absoluto, da globalização absoluta, do cosmopolitismo absoluto, né? Ou seja, do cigano, da modernidade líquida e enfim, todo mundo no mesmo barco, etc. e tal. Ao contrário, ele sugere, né, a construção do mea culpa é um pouco, né, é bastante essa heteronomia do Fernando Pessoa, como lida pelo Badiou, sem a ingenuidade de ignorar duas coisas fundamentais, dois elementos fundamentais. Primeiro, o local, que comparece nitidamente ali, quer dizer, a raiz, né? E, em segundo lugar, aquilo que deve ser negado, certo? Porque quando você constrói uma lógica na qual você tem que valorizar a raiz e a asa, quando você está valorizando essa raiz, você está dizendo, isso aqui é a minha raiz e não aquilo ali, né? É isso aqui e não aquilo. Você está negando uma outra vinculação, o que não existe na cabeça dos hibridistas radicais, se é que a gente pode chamar assim, né? Dos cosmopolitas radicais, etc. e tal, tá? E aí o que tem que ser negado, então, né? Para continuar aqui o desenvolvimento daquele trecho, né? Primeiro, o neocolonialismo, para que a gente não vire um protagonista nocivo, né, e faça o que os Estados Unidos têm feito aí nas últimas décadas, tá? E o neoliberalismo, que é justamente essa subserviência, essa substituição irrefletida, sem reflexão mais ampla, sem memória, etc. e tal, de Portugal pelos Estados Unidos. Então vamos desenvolver os dois rapidamente. O primeiro, o neocolonialismo, esse que a gente tem que negar, é o Estado sem a dialética do outro Estado, ou seja, um Estado que não considera o outro Estado. Estou cagando e andando para outro estado, vou lá, invado, meto uma base, se não deixar eu meto bala, meto bomba, entendeu? É o que Israel está fazendo na Palestina, certo?
E, portanto, então, né, esse Estado sem a dialética do outro Estado é o Estado neocolonial confundido com a homologia. Portanto, né, o Estado que age dessa maneira, desconsiderando o outro Estado, ele acha que o único que existe é ele. Os Estados Unidos acham que são donos do mundo. Eles se referem à América inteira como sendo estratégica para eles, blá blá blá. Quer dizer, né, a visão deles daqui da gente é como se a gente fosse um quintal deles. Eles têm essa visão aqui empobrecedora e pequena sobre as conexões internacionais, né? E aí o outro, né, ou seja, o neoliberalismo, que também tem que ser negado, né, é o indivíduo desconectado do local, certo? Portanto, é o indivíduo que se entende como totalidade, só eu que existo, não existe Brasil, o que importa sou eu, né? E os bolsomínios, hoje alguns bolsomínios, né, verbalizam isso de maneira até mais violenta, porque eles se disfarçam de patriotas para exercitar o seu individualismo ingênuo e desconectado dessa perspectiva crítica toda aqui, tá? Então isso também tem que ser negado, porque senão você começa a ignorar, né, a existência dos seus, aspas, irmãos, nesse sentido aí, né, da solidariedade, da nação e tudo mais, tá? Porque o local, a raiz, ele não é só, né, o estado, o lugar onde você nasceu, é o lugar onde você e os seus nasceram, né? E, além de ser desconectado do local, ele é desconectado do outro também, né? Tem um segundo ponto, né? E aí, portanto, é o eu se entendendo como totalidade, isso acaba em defesa da meritocracia, né, e tudo mais, ignorar o estado de bem-estar social, cada um por si, essa bosta toda, tá? E, finalmente, o neoliberalismo também é o eu desconectado da percepção e da reflexão do neocolonialismo quando ele vem de fora. E aí, nesse ponto aqui, entra exatamente essa substituição pobre e tosca, mal trabalhada, mal refletida de Portugal pelos Estados Unidos. Parênteses, não significa que a gente vai ter que ser aqui, obviamente, neodefensores de Portugal como a única coisa que existe aqui, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que para se livrar dessa relação poodle, subserviente ideologicamente com os Estados Unidos, é fundamental acessar de novo a nossa conexão com Portugal para recuperar parte disso e a gente poder então jogar essa lógica do mea culpa, da raiz da asa, mas já com uma percepção mais ampla das nossas bases, para conectar com o resto, sem os ressentimentos, sem a subserviência, sem a pobreza, etc. e tal, tá? E aí o último trecho, para a gente finalizar aqui, tá? E completar a reflexão desse vídeo. O neocolonialista hoje, quando ele não joga bomba, ele vem disfarçado de globalização e de cosmopolitismo. Isso também é um ponto importante para ponderar quando a gente pensa nos excessos da tal da quebra de fronteiras, né? Muitas vezes os neocolonialistas chegam dizendo que estamos aqui para quebrar as fronteiras, trazendo democracia. Bau! Né? A democracia abala, né? Enfim, e o neoliberal, né, que é indivíduo desconectado do local e confundido com o total, ele é justamente, o cigano do Agamben, ele tem uma proximidade sutil aí, significativa com o neoliberal. Não tem conexão com o local, é tudo fluido, tudo mercado, tudo trocas flutuantes, e como né, diz o Sloterdijk ali, que eu agora não lembro, deixa eu ver aqui, pegar para... Ele diz, né, que agora, tudo são possibilidades de conexões, o mundo para eles é uma hiperesfera conectada. Isso é o discurso do mercado financeiro, né, que muitas vezes está cagando e andando para o local. E estão aí, pelo contrário, hoje no Brasil estão aí se infiltrando no orçamento via criação de estatais para poder manejar o dinheiro público antes do Estado, enfim, né? Então ou a gente repensa isso ou não tem país, não tem evolução do país para frente, tá? Isso aqui vai continuar sendo uma terrinha do improviso, né, e das tentativas frustradas de chegar num ponto mais amplo, tá? E aí, para finalizar, né, além disso, o neoliberal também é um refugiado do Agamben, também nessa mesma esteira aqui, né, quer dizer, o refugiado do Agamben não é só isso, evidentemente, mas se ele não tiver
o acréscimo da figura da raiz, como o Mia Couto faz, acaba nesse neoliberalismo tosco aí que a gente está vivendo, né? Para além do fato de que essa questão do refugiado do Agamben, a gente tem que pensar também o discurso do Ailton Krenak nesse sentido, ou seja, né, dos refugiados que se sentem refugiados na própria terra. Tudo isso é fruto do neoliberalismo, né? E desse cosmopolitismo ingênuo aí que acaba esquecendo que existe local, ficando cego para o local, tá? E por último, né, o indivíduo desconectado do outro vira defensor da meritocracia. Óbvio, né? Porque aí você passa a perder de vista a importância de defender uma educação pública de qualidade para todo mundo, para que as oportunidades sejam, né, para todos e para que a base seja não a mesma, né, porque não dá para ser a mesma, mas que ela seja equitativa, para que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade na base, para que aí, quando todo mundo for para a sociedade, para o mercado, ou para as suas funções sociais, etc. e tal, para a vida de maneira mais ampla, todo mundo tem uma base bacana ali, como acontece na Finlândia, como acontece na Alemanha, como acontece na Dinamarca, como acontece na França, como acontece nos países que já resolveram o que a gente ainda não conseguiu nem começar a resolver aqui, por culpa da direita brasileira, tá? E para finalizar, ele é desconectado também da reflexão do neocolonialismo, né? Ou seja, dessa substituição bizarra aí de Portugal pelos Estados Unidos, e aí acaba virando um poodle, não tem outro jeito, certo? Então, pessoal, para finalizar, né, as propostas, eu vou repetir aqui as propostas contra isso aí, além da estética do Mia Couto, né, a ideia do nacionalismo cosmopolita, que é basicamente o que ele está falando, né, com as diferenças de palavras, mas a raiz e a asa é isso, nacional é a raiz, o cosmopolita é a asa, certo? Isso substitui toda essa lambança que eu estou descrevendo aqui, tá? E o protagonismo solidário. E aí o protagonismo solidário não é só de país para país, mas também de pessoa para pessoa, né? Então, se você é rico, se você tem muito dinheiro, se você tem condições ali de construir algo melhor, contribuir para algo melhor, que você faça isso de forma solidária, porque isso é que melhora a sociedade, né? E não essas teses aí de, enfim, né, de que é tudo capitalismo e que o importante é a lei do mais forte e que, enfim, né, se isso continua vigorando, a gente não vai caminhar. E esses perversinhos de quinta categoria vão continuar estragando o Brasil, continuar aí contribuindo para o Brasil ser, enfim, esse país pela metade que a gente ainda é, tá? Então, para finalizar, acho que deixa eu até pegar aqui de novo o livro do Mia Couto. Cadê o livro do Mia Couto? O Mia Couto é um exemplo sensacional para a gente, tá? Inclusive como posicionamento amplo em relação a essa quebra de fronteiras. Amplo no sentido de não ser ingênuo e de ser, enfim, enriquecedor ali, de ser, enfim, dotado de grande complexidade, etc. e tal. Por quê? Anotei aqui para finalizar o vídeo, tá? Porque o Mia Couto, ele mora num país periférico, que é Moçambique, né? Mas ele entendeu a necessidade de acrescentar o cosmopolitismo, o cosmopolita, etc. e tal, ao seu hibridismo particular, certo? Sem perder o nacionalismo, o Terra Sonâmbula é um exemplo evidente disso, né? E que mais aqui? Deixa eu ver aqui, quer dizer, é isso, né? Sem perder o nacionalismo, ele está acessando o cosmopolitismo sem perder o nacionalismo. Ou seja, ele tem uma visão do local muito madura, muito rica, muito evidente ali, muito ampla, e ao mesmo tempo está se apropriando desse cosmopolitismo, está dialogando com esse cosmopolitismo, está acrescentando esse cosmopolitismo ao seu hibridismo particular, sem perder o nacional. Isso é um exemplo fundamental que a gente tem que ter aqui, e que a direita brasileira não tem, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esses foram os acréscimos aí, tá? A essa reflexão do professor Girafales, tá? Achei que era interessante ampliar aqui mais alguns pontos dessa questão, tá? E a gente se fala então no próximo vídeo do canal aí, beleza? Grande abraço, tamo junto, fui.